Oi, irmãos, a paz do Senhor. Nossa, ainda está muito alto. Estão me ouvindo? Amém. Sim. Vamos orar, então? Amém. Amém. Senhor, desculpa, gente, o atraso, a enrolação. Estou fazendo um negocinho aqui para comer com a aniversariante, aí vou ficar daqui participando e cozinhando. Vamos orar? Nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade recebida do Senhor, de nos aprofundar mais e mais, Senhor, em um tempo tão específico. Que privilégio é para nós podermos estar aprofundados, imersos em algo tão precioso, num tempo tão especial. A tua palavra fala que aqueles que te conhecem, que têm intimidade com o Senhor, eles não seriam confundidos. E nós cremos, Senhor, que nesse tempo de intimidade com a tua palavra, com aquilo que o Senhor tem revelado a nós, Senhor, isso nos livrará de estarmos confundidos no meio de tanta confusão. Continua guardando nosso coração, continua unindo, Senhor, o nosso coração, nossa mente, nosso intelecto, continua capacitando o Rômulo, em nome de Jesus, dando a ele graça, entendimento, aprofundamento, Senhor, revelação, em nome de Jesus, a fim de que ele também, com dádivas de comunicação clara, consiga compartilhar aquilo que é recebido do Senhor, não somente a nós, mas a todos aqueles que o ouvem, Senhor. Todos aqueles que, de alguma maneira, têm tido contato com o que o teu filho tem recebido. Nós te louvamos pela vida dele, a casa dele, guarda, esconde o Rômulo, Edna, Isaac, Senhor, Isabelle, em nome de Jesus, debaixo das tuas mãos de poder, ó Pai. Que uma retaliação do inferno venha contra os teus filhos, que eles estejam guardados, remidos pelo teu sangue, Senhor. Pois sabemos que há, Senhor, uma batalha nesses dias. Nós queremos e concordamos, ó Deus, queremos abençoar os teus filhos, guardando-os debaixo da tua mão poderosa. Nós rejeitamos toda e qualquer influência do adversário contrário à vida deles, à saúde deles, às finanças deles, Senhor, as decisões deles. Pai, tu sabe porque estamos orando assim, Senhor. O Senhor possa guardá-los e escondê-los, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, para que o inimigo não os veja, que ao olhar para a casa deles, para olhar para eles, Senhor, o adversário veja somente círculos de fogo e seja confundido, em nome de Jesus. Abençoamos o teu filho, Senhor, e cada um que nos ouve, toma a Marcela nas tuas mãos, Senhor, que toda enfermidade, toda complicação, Senhor, desse vírus, Senhor, que tenha porventura, Senhor, sido lançado contrário à vida dela, que caia por terra também, que a tua filha seja reforçada, Senhor, na sua saúde, que seu sistema imunológico, Senhor, reaja de acordo com a tua vontade. Abençoamos, Senhor, com a Marcela, todos os demais enfermos e todos os demais que estão, Senhor, nos ouvindo ou que vão nos ouvir assistindo essa aula em qualquer tempo. Que a tua bênção, Senhor, que não está ligada a tempo, mas é atemporal, seja, Senhor, um fluir de alcance, de cura, de misericórdia, de libertação, de livramento, em nome de Jesus, para cada um que em algum tempo ou em qualquer tempo tiver acesso a essa aula, Pai. Oramos, abençoando os teus filhos, as nossas casas, a comunidade, Senhor, que cerca-nos e cuida de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Está contigo, filho. Amém. Vamos lá, então, povo. Depois do manto desenrolado. Vamos lá. Então, eu queria dar continuidade, né, focando, né, nessa aula nas questões relacionadas ao movimento de oração nos últimos dias, ou
no fim dos tempos, ok? Então, esse vai ser o intuito agora e nós vamos direcionar, porque a gente já viu muitas coisas relacionadas à movimentação, né, um pouco prática, mas a importância, a identidade, né, o porquê fazemos isso, porquê somos assim, né? E agora como isso está relacionado aos últimos dias e o que a Bíblia fala sobre isso nos últimos dias. Amém? Nós vamos ver que a Bíblia menciona muito sobre isso nos últimos dias. A casa de oração. Amém? Então vamos lá. Então acho que a maior relevância e a relação significativa do cristão, né? Ou seja, qual é o maior significado do cristão nos últimos dias, das comunidades nos últimos dias, é um movimento de adoração e intimidade com Cristo. Por quê? Porque Cristo vem buscar a sua noiva, ele não vem buscar uma desconhecida, ele não vem buscar alguém alheio, mas sim a sua noiva. Então eu preciso entender e compreender que a intimidade é o principal símbolo de que nos separa de seita, falsa noiva, falsos profetas, mal obreiros, joio, enfim, todos os aspectos negativos que a Bíblia fala de pessoas que se consideram algo, mas não são, são separados, tem a separação feita através da intimidade e do conhecimento. Conhecimento esse íntimo, né? O conhecimento íntimo, ok? Então, abram 1 João, abram aí nas suas Bíblias, 1 João, capítulo 4, 16. E a palavra de Deus, né, vai dizer assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, né, cremos, né, nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos neste mundo, ok? Então, mais um aspecto do fato de que a igreja vai estar até o dia do juízo na terra, no mundo. Porque ele fala, nisto é, versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, ok? Então você vai abrir Mateus capítulo 24. Se você quiser anotar na sua Bíblia, 1 João 4, 16, 17, e marcar nesses versículos, fazer uma flechinha e colocar Mateus 24, versículos, deixa eu ver, versículo 12. Então você bota Mateus 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ok? Agora, o que eu preciso entender sobre esse versículo? Primeiro, amor. É aquilo que a gente acabou de ler em João. Deus é amor. Então, o amor se esfriar de quase todos está falando de quem conhece o amor. Então, nós lemos notícias, né, como nós tivemos aqui em Saudade, em Santa Catarina, que um jovem, ele entrou numa creche e com uma espada ele matou
5 ou 6 pessoas, né? 4 crianças e 2 professoras. E a gente vê esse tipo de notícia e pensa, nossa, então, nós estamos no fim dos tempos, porque o amor das pessoas está se esfriando. Mas a gente tem que entender que esse versículo não está falando nada sobre ímpios, porque o contexto do sermão de Jesus é para a igreja. Ele não está falando de pessoas que não conhecem a Cristo. Mas quando ele fala que o amor de quase todos vai se esfriar, ele está falando de quase todos os cristãos vai se esfriar. E isso é corroborado, ok? Isso é corroborado pela profecia de Paulo, que diz que nos últimos dias virá a apostasia e o homem da iniquidade. Então, a apostasia é algo que acontece apenas com cristãos, ok? A apostasia está relacionada ao esfriamento e o desvencilhar da fé. Então, a pessoa ela precisa ter tido fé e depois ela se esfria, e não é só um esfriamento, tipo, não quer mais ir na igreja, mas é se apostatar, é deixar de crer, ok? Abandonar a fé. Então, isso é apostasia. Então, eu preciso entender que esse versículo está falando de cristãos, está falando de uma grande apostasia. E ele vai continuar falando: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 13. Ou seja, perseverar no quê? Até o fim. Perseverar no amor. É isso que ele está falando. O contexto é esse. Perseverar no amor. E é a mesma coisa que João está falando. João fala a mesma coisa com outras palavras. Então a gente vai voltar agora e vai ler 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ok? Então ele usa outras palavras para falar a mesma coisa. Ok? Então, eu preciso entender que a minha permanência no amor em Cristo, a intimidade com o Senhor, me mantém firme até o final. E a única coisa que permanece até o fim é a fé, fidelidade, confiança, a esperança e o amor. Então, não vai existir mais profecias, né? Claro que vai existir, né? As profecias vão estar se cumprindo, mas quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, ele diz, olha, as profecias elas vão estar se cumprindo, então não vai ter mais ninguém profetizando coisas no momento que ele vive, nos momentos finais. As profecias vão estar se cumprindo. As línguas irão cessar, enfim, várias coisas. O conhecimento, né, não vai ser o bastante, mas a única coisa que vai te manter firme até o fim é fé, esperança e amor. Coisas que você não constrói lendo o livro, coisas que você não constrói fazendo um curso. Aqui, nesse momento, você não está construindo fé, esperança e amor, porque são coisas que são construídas em um ambiente profético. Qual ambiente profético, Romulo? Um ambiente profético chamado Beit, chamado casa, a casa de Deus. É a casa de Deus que constrói em nós fé, esperança e amor. Por que, Romulo? Porque em 1 Coríntios, a ênfase de Paulo é no funcionamento da casa do Senhor. Ele está alinhando uma comunidade. Ele fala de ceia, ele fala de profecia, ele fala de dons do Espírito, ele fala de casamento, ele fala de unidade, ele fala de unidade teológica, ele fala de como
como uma igreja, né, uma casa deve funcionar de maneira saudável, ok? Então eu preciso compreender isso. Esse é o lugar que eu vou desenvolver o verdadeiro amor, porque é na casa de Deus, porque eu não sou casa de Deus, né? Desculpa é, esqueci o nome do pessoal lá, a palavra antiga, mas eu não sou casa, né? Eles têm uma música, né? Eu sou casa, lugar de Deus e ele habita em mim. Não, tá errado. Teologicamente, biblicamente, tá errado. Nós somos casa. E a casa só existe quando nós estamos reunidos em um só coração, em uma só virtude, uma só fé, um só batismo, ok? Por quê? Porque Deus é um e três ao mesmo tempo. Deus é um só existe um Deus. E o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? O Deus, né, o nosso Deus, que ele é o primeiro Deus único, né, vamos dizer assim, né, a primeira religião monoteísta da história, né, é a religião judaica, né, mas que parte do princípio do nosso Deus, né, foi criada pelo nosso Deus, e esse nosso Deus é um Deus trino, ele é uma comunidade. Esse nosso Deus único é uma comunidade. Ele não é três, ele é um, mas ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é como o espaço. O espaço, né? Ou seja, eu estou aqui no meu escritório, né? Aqui na minha casa. E o espaço do escritório, ele é medido pela altura, largura e a profundidade, ok? Assim, eu consigo ter uma dimensão do espaço, ok? Então, o espaço é um só, mas ele é esse espaço da minha sala aqui, do meu escritório, aqui é um sala de oração, confessionário, é, escritório, sala de aula, várias coisas em um, né? Mas o espaço do meu escritório aqui, ele é a altura, a largura e a profundidade. 3 em 1, ok? Então eu preciso entender que a casa, ok? A casa, ela é a unidade que está baseada na fé, na esperança e no amor. Então esse é o tripé que sustenta essa casa. Esse é o tripé que sustenta essa casa, ok? E a gente já falou sobre a identidade dela, como ela funciona. Casa de oração. Então, quando eu falo casa, nós precisamos entender que a função dela é a oração. A movimentação é a oração. Amém? Agora nós vamos voltar para Mateus, mas nós vamos Mateus 7. Nós vamos para Mateus 7, no versículo 21. Ok? Então, Mateus 7, 21. A Bíblia diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não te temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Eles não têm identidade. Eles não têm relacionamento. Eles profetizam. Eles pregam. Eles expulsam demônios. Eles fazem sinais, maravilhas e prodígios. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Porém, o Senhor não conhece. O Senhor não conhece essas pessoas. Por quê? Porque eles não caminham em identidade. Eles não têm identidade de casa. Ok?
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ok? Iniquidade. Então, eu preciso temer muito quando eu entendo isso. Eu preciso ter temor no meu coração em relação ao fato de que o Senhor, Ele está nos dando diretivas nesses dias de como funciona a sua casa, e essa casa tem uma identidade. E isso vai me trazer um relacionamento, ok? Um relacionamento genuíno com o Senhor, ok? Onde Ele me conhece e eu o conheço. Onde Ele me conhece e eu o conheço. Então, não adianta fugir. Não é mais tempo da gente fugir. Não há mais tempo para nós nos escondermos. Não há mais tempo de nós sermos displicentes com aquilo que o Senhor está falando. Nós precisamos entrar em um lugar de graça por aquilo que o Senhor está fazendo. E Ele está nos dando graça e misericórdia nesses dias, nos ensinando acerca dessas coisas, acerca disso, ok? Então, agora, esse lugar, ok? Esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão, de identidade, que me preserva até os últimos dias, que me preserva até o fim, ele vai construir em mim uma coisa chamada autoridade. Autoridade. Então, abram em Daniel. Daniel, no capítulo 10, no versículo 11, no versículo 12. Daniel 12, abra sua Bíblia aí. Olha só. O texto diz o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha só, vamos lá. O que acontece? Você já deve ter feito o jejum de Daniel, né? 21 dias comendo legumes, né? Não sei, ou não comeu nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você fez o jejum errado. Não existe jejum de Daniel. Não existe jejum de Daniel. Por quê? Porque existe a vida de Daniel. Daniel vivia uma vida de consagração ao Senhor, né? E não nada de místico, nada de mágico, nada de poderoso no número 21. Não existe. E se você crê nisso, eu tenho que te jogar um balde de água fria, porque isso é misticismo. Não, não tem nada a ver. O que acontece? Deixa eu contextualizar. Daniel, ele se põe a orar e a compreender, a buscar a revelação do Senhor em relação à profecia de Ezequiel, ok? E as profecias sobre a Babilônia. Então, o que acontece?
ele propõe no coração de não comer e se humilhar em jejum, em oração, em humilhação perante o Senhor, até ter a revelação. Mas o que acontece? Deus, ele libera tudo isso no primeiro dia. No primeiro dia. O fato é que o anjo, ok, olha só, presta atenção, o anjo que vai levar a revelação, né, Gabriel está levando a revelação para Daniel. Mas o príncipe da Pérsia, né, o principado da Pérsia, impede Gabriel. Ele impede durante 21 dias. Então, 21 dias é o tempo em que a revelação ficou retida nas regiões celestiais, né, num lugar de batalha espiritual, e que Daniel não está batalhando. Olha só, quem está batalhando são os anjos. É eles que batalham. E Daniel nem sabe disso, ele só vai saber disso depois. Então Daniel não estava. Eu repreendo o espírito da Pérsia com espadas flamejantes. Não. Ele se humilhou e buscou arrependimento. Ok? O que acontece? Aí o Senhor envia Miguel, e Miguel luta contra o príncipe da Pérsia, enquanto Gabriel continua para liberar a revelação das profecias, ok? Agora, o que acontece? O estilo de vida, de intimidade, né? Nós sabemos que pela história, Daniel era aquele que se prostrava a Deus 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, em oração, e ele vivia, né, estudando e tal. Então, esse lugar de intimidade, de ele estar no Senhor, trouxe a ele maturidade espiritual, entendimento, discernimento, teologia, trouxe a ele, eu já falei autoridade, né, mas se não falei autoridade, e principalmente ele tinha acesso instantâneo à revelação. Ele tinha acesso instantâneo à revelação, principalmente sobre o quê? Os últimos dias. Por quê? Porque nesse lugar profético de estar na presença do Senhor, clamando, profetizando e intercedendo, é um lugar onde o Senhor vai te revelar os últimos dias, ok? Então nós precisamos entender que a atmosfera das regiões celestiais são alteradas conforme nós nos colocamos nesse lugar. Nós nos movemos dessa forma. Então isso transforma, isso altera a realidade espiritual. Ok? Então, hoje existe um grande movimento de vários teólogos no mundo que estão retornando. Vou até mostrar aqui um livro para vocês. Que estão retornando para a doutrina dos apóstolos, principalmente em relação à visão escatológica, ou visão do Apocalipse, a visão dos últimos dias. Então, aqui tem um livro aqui, não sei se você vai conseguir ler, ele está em inglês, né? Ele é um livro, não tem em português esse livro, é só em inglês. Você tem que comprar ele, a Amazon, né? Só vai ter esse livro, para o Brasil, né? Então diz aqui, um caso pelo pré-milenismo histórico, um caso sobre o pré-milenismo histórico. Uma alternativa para a escatologia do deixados para trás. Então, o que acontece? Esse aqui é um livro que ele é um tratado teológico, então ele é um livro acadêmico, a linguagem dele é acadêmica, ela não é um livro comum, né? É um livro acadêmico, ou seja, a literatura dele, a escrita dele, ele é acadêmica, então
Ele está voltado para universidades, enfim. Mas o que acontece? Há um grande movimento teológico no mundo retornando à doutrina dos apóstolos, ou seja, a crença que os apóstolos tinham sobre os últimos dias, que é chamada de pré-milenismo, ou seja, que existe um milênio literal e que Jesus volta antes desse milênio e estabelece o reino no milênio, ok? E que também a igreja passa pela tribulação, ela passa por todo esse cenário, que é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina da igreja cristã por muito tempo e que só foi, né, desvirtuada há 200 anos atrás, né? E até que ele fala que é no título, né, uma alternativa para a escatologia dos deixados para trás, né, que é o subtítulo do livro. O que acontece? Esses teólogos, eles estão todos envolvidos em algo. Eles estão envolvidos, as suas comunidades de fé, as suas igrejas estão envolvidas em uma coisa, chamada movimento de casa de oração. Movimento de oração, ok? Então, quando eles entraram nesse lugar, porque entrar nesse lugar foi o primeiro passo, eles entenderam e discerniram, nós precisamos retornar para a identidade da igreja de casa de oração. Eles entenderam nas escrituras isso, como a gente tem entendido nessas últimas semanas, ok? Qual foi o segundo passo? Terem uma vida como de Daniel, de intimidade com o Senhor. Qual foi o próximo passo? Receber revelação sobre os últimos dias. Versículo 14, Daniel capítulo 10. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, esse é o resultado dessa cultura. Esse é o resultado dessa vida. Então, não existe como você ter uma compreensão clara. Não existe como você ter uma compreensão clara. Você pode estudar e ter informação, mas a compreensão clara, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento que vem da intimidade com o Senhor, da prática, de uma vida prática, e que resulta em uma nova cultura, ela só vem por intermédio desse posicionamento. Então eu posso ter informações e saber o versículo e tal sobre o fim dos tempos, né? Sobre os últimos dias. Mas isso vai ser uma informação se o fundamento não for a intimidade com o Senhor. Porque quando o fundamento é a intimidade com o Senhor, isso se torna o meu estilo de vida. Eu me preparo para os últimos dias, ok? Eu me preparo para aquilo que o Senhor vai fazer. Então, é por isso que eu falo isso. Né? Para mim é um testemunho muito grande. A minha vida não mudou na pandemia. O meu estilo de vida não mudou na pandemia. Por quê? Primeiro, é um cenário, né? A pandemia no primeiro estágio foi um cenário meio que apocalíptico. Há uma mudança drástica na nossa cultura e nós não tínhamos o que fazer, não tínhamos o que nós fazer. Nós tínhamos que entrar nesse lugar e nossa, as pessoas estavam apavoradas. Mas a minha vida continua normal. A minha vida não mudou e não alterou em nada. E aí o Senhor falou comigo, não, você está vivendo algo para os últimos dias. Você está se preparando para os últimos dias. Só que eu não sabia que estava tão perto. Eu não sabia que isso estava tão perto. Ok? Então eu preciso entender isso. A importância disso é o fato de que a minha cultura vai mudar, a sua cultura vai mudar nesse lugar. O seu estilo de vida, a maneira como você se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua comunidade de fé, né? O seu trabalho vai mudar, a estrutura social sua vai mudar.
a sua estrutura social vai mudar completamente. E você vai entrar de forma automática, é automático isso. São coisas que o Senhor te leva a viver. De uma forma que você está preparado, simplesmente você está preparado. Porque o preparo para os últimos dias não é você construir um bunker no subsolo da casa, né? Para quem mora em apartamento é difícil, né? Não está relacionado a você estocar comida, comprar uma arma, buscar uma vida sustentável numa chácara, distante de tudo, de todos. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a sua estrutura interna e a cultura que você vai viver a partir disso. Aquilo que Deus está construindo em você vai determinar se você está ou não preparado para a vinda do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender e compreender isso. E, bom, como eu estava falando de Daniel e sobre esses 21 dias, sobre essa questão de há revelações e Deus envia revelações para as pessoas que estão nesse lugar de intimidade, que são verdadeiramente os que podem profetizar, expulsar demônios, que verdadeiramente podem fazer sinais, maravilhas e prodígios, e que não significa que fazer isso, né, isso não é uma habilitação, né, pessoas desenvolvem esses dons, mas você que está buscando o Senhor em intimidade, na casa de oração, na vida da igreja, na identidade da igreja, é automático o Senhor te dar a revelação. E Ele vai te liberar a revelação sobre os últimos dias, para que você compreenda e entenda. E a revelação não vai ser uma palavra que as pessoas vão dizer, uau, que revelação. Não. A revelação é algo que o Senhor te mostra para que você seja transformado. Ou seja, você é convicto de que você precisa viver dessa forma que o Senhor está te revelando. E a convicção, porque o querer e o realizar vem de Deus, vem do Senhor. Então ele vai te revelar algo, vai te dar convicção, é ele que te dá a convicção, né? Vai colocar o desejo, o querer, e ele vai realizar na sua vida essa nova estrutura, cultura e realidade. Então só uma pessoa pode ser glorificada por isso. Deus. Deus Pai. Amém? Senão você vai se orgulhar. Amém? E roubar a glória dele. Porque é ele que faz, não você. Amém? Então eu queria ler algumas profecias sobre isso nos últimos tempos. Sobre essa movimentação nos últimos tempos. E nós vendo todo o movimento que está acontecendo ao redor do mundo em relação a isso, nós podemos ter uma convicção também, uma certeza. Nós estamos próximos da vinda do Senhor. Porque as profecias dos últimos dias estão se cumprindo. Amém? Então, só um momentinho, pessoal. Desculpa, pessoal. Tive que atender minha esposa ali rápido. Mas vamos lá. Então, abra suas Bíblias no Salmo 96. Então, Salmo 96, ele diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação,
dia após dia, e anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que... deixa eu ver, me perdi agora. Porque é grande, muito digno de louvor, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, e o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Essa aqui a gente já está bem, a gente canta bastante isso, né? Versículo 9: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E o versículo 13: Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Olha só, então, o que eu preciso entender sobre esse salmo? Esse salmo, na verdade, é uma profecia do movimento de adoração, de louvor, de oração, adoração, proclamação, intercessão sobre toda a terra nos últimos dias. Então, Deus está dando uma ordem. Façam isso. Você vê que é uma ordem. O Salmo está estabelecendo uma ordem para toda a terra. Por quê? Qual o objetivo disso? Versículo 13. Né? Façam tudo isso na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, ele está falando dos últimos dias, é um salmo profético, ele está falando dos últimos dias e de como nos últimos dias haverá cânticos. Né? Então, inúmeras profecias estão em salmos, por quê? Porque os salmos foram desenvolvidos aonde? No tabernáculo de Davi, num lugar de adoração, intercessão e proclamação 24 horas por dia, e é o mesmo lugar que Amós 9:11 vai falar que Deus restaurará nos últimos dias. Essa movimentação que vai retornar nos últimos dias. Não vai ser pregação bonita, não vai ser eventos, não vai ser estádios, não vai ser evangelismo em massa ou aquela, como é que chama? As cruzadas evangelísticas. Não, nada disso. Isso tudo não vai existir nos últimos dias. E como movimento expressivo e verdadeiramente relevante na movimentação da genuína igreja, mas é um movimento de casa de oração. É um movimento de adoração, intercessão e proclamação 24 horas por dia, sem cessar. Ok? Por quê? Versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno. Você sabe o que significa a palavra digno? Digno é aquela pessoa que tem direito. Ela tem o direito de receber algo, né? Então, o Senhor é digno de que nós venhamos fazer isso por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Então, você não precisa se perguntar, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Não, não tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Tem a ver com Ele ser digno. Ele é digno, ponto. Não tem dúvida. Não, é algo certo. Mas eu não sinto no meu coração. Então você precisa procurar um outro lugar. Você precisa procurar um coach, você precisa procurar um teatro, né? Algum lugar que você vai sentir alguma coisa. Que não é por sentimento, não é por vista, é por fé. E a fé não é um sentido, não é um sentimento. Fé não está relacionada a sentimento. É convicção, é certeza. Amém? Então eu estava estudando hoje à tarde, estava fazendo um curso, e no curso ele falava ali sobre a autoridade de um documento. Né? Então, um documento, ele tem uma autoridade porque ele foi... Né, esse órgão tem autoridade, porque o órgão tem autoridade, ele expede um documento. Então,
você precisa ter fé, né? Você precisa ter fé no documento. Por quê? Porque ele foi emitido por alguém que tem autoridade. Então, até é uma expressão bem comum no judiciário, né? Deixa eu achar aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo achar. Eita, não consegui. Oh, Deus. Mas, enfim, o fato é que eu vou achar aqui, porque é uma expressão muito boa. Pelo menos, se Deus me ajudar aqui. Achar. Então, né, e ele está falando sobre que a comunidade, né, as pessoas, elas dão fé no documento, ou seja, elas foi expedido por uma autoridade. Então, a Bíblia foi expedida por uma autoridade, ok? A Bíblia foi escrita, expedida por uma autoridade, e essa autoridade, né, ela falou algo. E quando ela falou algo, você precisa simplesmente validar isso. Você não precisa ter dúvida. Oh, Senhor, não, mesmo assim não consigo achar. Achei o arquivo, mas... Oh, Deus. Queria muito ler isso aqui, mas não estou achando. Autenticidade. Opa, desculpa. Autoridade e autenticidade é referente à peça documental elaborada de acordo com as normas legais que merece fé pública, ok? Isso aqui que eu estou falando é sobre um documento público judicial, né? Que é um curso jurídico que eu estou fazendo. Enfim, o que acontece? O documento é elaborado, né, pelas normas legais, ou seja, é legal e ele tem uma autoridade, que nem a sua CNH. A sua CNH, quando você apresenta ela, né, é um documento que ele é muito valioso porque ele é mais importante que a sua identidade, por todo o processo que você passa para adquirir uma CNH. Então, o órgão emissor é o Detran, Polícia Civil, tal, beleza. E você apresentando uma CNH e ela, né, ela é original, as pessoas têm fé naquele documento. Elas têm com certeza de que as informações daquilo ali são extremamente válidas e elas acreditam naquilo. Acreditam, têm fé. Então a palavra diz, ok? A palavra diz que o Senhor é digno. Ponto. Você não precisa sentir. Né? Imagina você pega a sua habilitação, a sua CNH, e você apresenta pro policial militar que está ali, ele te parou na blitz. E aí ele olha e diz, ai, mas eu não estou sentindo. Será que é a vontade de Deus? Tipo, eu acreditar que você é tal pessoa? Sabe? Ele vai ver, ele vai primeiro buscar autenticidade. Né? Ele vai lá e vai passar as informações da CNH e vai confirmar com o sistema. Não, esse documento não é uma carteira falsa. Ela é original. Ela é... Tá tudo aqui, tá tudo certinho. Ele não precisa sentir nada. Entendeu? Ele tem a fé pública naquele documento. Então é a mesma coisa. A fé está muito relacionada a isso, a essa convicção e a certeza. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entrar em um lugar de fugir do misticismo, ok? Do revelamento, daquilo coisa que é etéreo, sabe? Isso aí é muito paganismo na igreja. E voltar mais para obedecer aquilo que a Bíblia diz de forma literal. De forma literal.
que ele está dizendo? Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Ah, mas como é que a gente vai obrigar alguém da China? Da China não, a China está cantando bastante. Do Afeganistão a cantar. Não, você vai apresentar isso a eles. Como? Sendo um missionário lá. Sendo um missionário. Obedecendo. Está dizendo aqui, cante o seu toda a terra. Lá não tem, então eu vou ter que ir lá e, adivinha, evangelizar, construir e edificar uma baite, uma casa de oração. Ok? Tal, cantem louvores, proclamem todos os dias a sua salvação, evangelismo, proclamação, missão. Anunciem a sua glória entre as nações, cantem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos. Mas o Senhor fez o céu. Glória e majestade cercam, força, beleza, enche o seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Intercessão. Deem ao Senhor glória ao seu nome. A glória que seu nome merece. Olha só, nessa versão diz assim, que é uma NVT. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Ele merece isso. Então, quem merece, precisa receber. Então, por que a dúvida? Entendeu? Sabe por que há dúvidas? Porque a gente fica titubeando entre obedecer a algo que é literal e buscar a vontade, algo, e não é a vontade do Senhor, na verdade é a nossa própria vontade, quando a gente fica em dúvida, é porque é aquilo que a gente já leu em Efésios 2. Ok? Efésios 2, a gente leu que existem pessoas que ainda não foram, não estão debaixo da autoridade de Cristo. Por isso andam ainda segundo o príncipe deste século, que tem autoridade sobre aqueles que andam em desobediência. Então, toda vez que eu desobedeço, eu já falei sobre isso, eu não estou adequado para esse lugar. Então, eu só pelo fato de eu obedecer, então obedecer é algo poderosíssimo. Só que para obedecer, você não precisa sentir nada. E isso é o melhor. Isso é o melhor. Por quê? Porque Deus não sabe, ele sabe. Porque se dependesse de você sentir, você nunca ia obedecer. Né? Você nunca obedecesse se você sentisse algo. Então você precisa cair na realidade e se entregar à fé. Ok? Amém? Então vamos continuar. Salmo 98 diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo conquistaram vitória. Nossa, o que será que vitória é essa que ele conquistou, né? Com a sua mão direita e seu braço forte. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou a sua justiça às nações. Diga uma coisa, isso aqui está falando do quê? De forma simples. A obra de Cristo na cruz. É algo futuro. É algo relacionado aos últimos dias. Porque os últimos dias têm início na crucificação. E eles se estendem até a volta de Jesus. Mas aí a gente vai explicar isso quando a gente fizer o curso Fim dos Tempos. Beleza? Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel, e os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclame ao Senhor todos os povos da terra. Louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor e com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas, aos sons de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor, o Rei.
Deem gritos de louvor o mar e tudo o que nele há, e também a terra e todos os seres vivos, rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Está falando de que isso vai se tornar real nos últimos dias. Então, é uma profecia. Eu preciso entender, porque a linguagem é profética. Ele está apontando para o futuro. Então, ele começa falando da salvação e termina falando no juízo. E no intermédio disso, existe o quê? Um movimento de casa de oração. Um movimento de casa de oração que está baseado na movimentação de harpa e taça. Ok? Harpas e taças. Adoração e oração. Né? Canções proféticas e orações proféticas. Assim como é no céu. 24 anciões que adoram ao Senhor, se prostram perante Ele, e cada um deles carrega harpas e taças, e cantam diante do Senhor dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Enfim. Então eu preciso entender e compreender isso. Ok? A realidade dos últimos dias é uma realidade na igreja de casa de oração. E é esse o movimento que vai nos guardar de todos os acontecimentos. Então eu vou passar para a Lu. É uma lista, ok? Uma lista de todos os textos, né? De todos os textos. Na verdade não é todos, é alguns, mas são bastante relacionados ao movimento de casa de oração nos últimos dias na Bíblia, e ela vai passar para o grupo da igreja, ok? Não sei porque que eu não estou nesse grupo, estou brincando. Mas... Bom, meu querido, isso é só uma questão de colocar lá, fique à vontade. Mas eu tenho que me desligar daqui primeiro. Eita Deus, vamos lá. Mas daí vamos ler vários textos, né, que falam sobre essas coisas. Acho que eu vou ler mais um, 102. Vamos para 102. Salmo 102, e depois eu vou encerrar com a outra parte ali, né, da importância dessa movimentação nos últimos dias e o poder desse movimento nos últimos dias. Então, abram no Salmo 102 e leiam a partir do versículo 15. Salmo de número 102, versículo 15. Diz assim: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra. Porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória. Parado e não lhe desdenhou as preces. Olha só o versículo 17. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as suas preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Meu Deus, que povo que não existia naquela época e que foi criado para louvar o Senhor. Que o Senhor do alto, do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem, aí que está a parada, olha só, isso aqui é uma chave hermenêutica, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Sabe quando que vai acontecer isso? Depois que Jesus descer, quebrar o pau, e os povos que sobrarem, adivinha? Os povos e os reinos que sobrarem vão servir ao Senhor, ok? Principalmente aqueles que se converteram antes da vinda do Senhor.
a nação brasileira, toda a igreja brasileira, o povo e esse reino do Senhor no Brasil vai se apresentar para servir ele. Então ele está falando de escatologia. E o que ele fala? Que ele ouve preces, ele ouve as orações e ele vai responder nos últimos dias. Ele vai responder o cativo, o gemido dos cativos. E nesse tempo, ok, os povos vão tremer, ok? Eles vão tremer. Eu vou ler aqui na versão NVT, que é uma outra versão com uma tradução mais genuína em relação aos textos originais. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante de sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião, né? Então, ele está falando de que Sião foi destruída e agora vai ser restaurada, últimos dias. Ele aparecerá em sua glória e ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará as suas súplicas. Fique isso registrado para gerações futuras, para que um povo ainda não criado louve ao Senhor. Então ele está falando que isso vai acontecer no futuro e está sendo escrito, né, pelo salmista para que um povo que vai ser criado leia e entenda que precisa se posicionar em súplicas, em orações, porque quando ele restaurar Sião, ok? Quando será isso? Não sei, pode ser agora que Sião está sendo atacada. Ok? Então, prestem atenção nos sinais. Para um povo que ainda não foi criado, louve ao Senhor. Contem-lhes que o Senhor olhou para baixo de seu santuário celeste e do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e para libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será proclamado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem, os reinos vierem para servir o Senhor. Mais uma vez, escatologia, fim dos tempos, relacionado ao movimento de casa de oração, relacionado ao movimento de adoração e intercessão constante. Ok? Então, pegue esses salmos que eu passei agora e os outros textos que eu vou passar e façam devocionais em relação a isso. Daquilo que o Senhor, com as profecias relacionadas à identidade da igreja como casa de oração nos últimos dias. E comece a nutrir o seu interior com essa realidade. É algo que Deus é digno de receber. Então, não está relacionado a se você sente ou não. É relacionado a algo que você que Deus é digno de receber de você. Amém? Então, Apocalipse capítulo 8. Vamos lá. Diz o seguinte, versículo 1. A gente já leu esse texto, mas agora eu vou dar ênfase naquilo, no significado do poder da casa de oração nos últimos dias. Vou só contextualizar aqui, nós estamos passando pelo período de tribulação, a igreja está na tribulação, e Deus vai começar a liberar juízos sobre a terra. Deus vai começar a liberar novos juízos. Ele já tinha liberado alguns juízos, e agora ele vai liberar outros juízos sobre a terra. Olha só. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, e vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro, ficou em pé junto ao altar, recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. E a fumaça do incenso, misturadas às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus.
Então o anjo encheu o incensário com o fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Ok? Então o que acontece? Os juízos das trombetas. Então, quando você lê Apocalipse e você lê as trombetas, você precisa entender uma coisa, que cada trombeta foi antes dela ser liberada e os juízos acontecerem sobre a terra, a igreja estava em um lugar de oração e intercessão para que aquilo acontecesse. Rômulo, como a igreja vai saber? Está aqui, está escrito. Está escrito o juízo, está na palavra o juízo. Ah, mas vai ser na perseguição e agora? Então começa a estudar e entender e compreender até que isso faça parte da sua vida. Escatologia, irmãos, não é um cursinho. Temática que, né, divide assuntos, pá. Está relacionado a aquilo que o Senhor vai fazer na terra nos últimos dias. Quais últimos dias? Não sei, amanhã, semana que vem. Do jeito que as coisas estão andando, irmãos, pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. Muito mais rápido. Durante praticamente toda a história da igreja, não existia a nação de Israel. Não existia a nação de Israel. E desde a Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel existe. O povo de Israel está lá. O povo judeu está lá. E as profecias dos últimos dias estão todas focadas naquele território. A maioria está focada naquele território que antes não existia, mas agora na nossa geração existe. Para mim, isso é um sinal suficiente. E nós precisamos atentar para isso. Ok? Então, medita nesse texto. Você vai ler as orações dos santos estão no incensário de Deus. E ele põe fogo e lança sobre a terra. Está falando de autoridade. Ele coloca a autoridade, o selo dele sobre aquelas orações e lança sobre a terra. Então há trovões, terremotos, relâmpagos. Ok? Então o que isso significa? Significa que a igreja vai estar orando nos últimos dias e Deus vai derramar os juízos. Romulo, nada a ver isso que você está falando. Será? Vamos entender uma coisa: sacerdócio. Deus deu a terra ao homem e deu autoridade ao homem para governar a terra. Ou seja, é o homem que determina aquilo que vai acontecer na terra. Pelo homem estar em pecado, ele agora, em desobediência, ele está sobre o domínio do príncipe do ar, né, que é Satanás. Então, a terra tem maldade, morte, destruição, porque o homem determina isso pela influência, né? Influência, a palavra influência significa potestade, né? Sobre a potestade do príncipe dos ares, que é Satanás. Ele é o príncipe dos ares. Então, eu preciso entender isso. Agora, quando eu não estou debaixo disso, mas estou em intimidade com o Senhor, eu me relaciono com o Senhor, eu entendo o coração do Senhor, tudo aquilo que nós profetizamos, damos autoridade, declaramos, cantamos, acontece na terra. Nos últimos dias, isso vai ser mais intenso. Um dia, um homem como eu e você teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu na sarça ardente a voz de Deus e Deus falou com ele que ia usar ele. E ele determinou uma série de juízos contra o Egito. Então, ele falava para Moisés o que Moisés deveria fazer, ok? E Moisés decretava. E então o Senhor dos céus enviava as pragas. E se você ler as pragas do Egito e comparar as pragas do Egito com as trombetas, você vai ver que são as mesmas coisas, porém
em escala mundial. Será que Deus está falando alguma coisa desde o início? Deus anuncia o fim desde o começo. Por que Êxodo aconteceu tudo aquilo que aconteceu? Porque Deus estava anunciando. Eu vou fazer isso nos últimos dias. Adivinha quem vai ter intimidade com o Senhor para entender o que o Senhor quer derramar sobre a terra como juízo? A igreja. A igreja será como Moisés. Igual a Moisés, o povo de Israel. Então, eu preciso entender o poder desse lugar, o poder da igreja. A igreja, irmãos, ela é poderosa. A igreja tem o poder porque ela é santa, pura, imaculada, irrepreensível. O problema é que as pessoas que compõem o corpo de Cristo não andam segundo a realidade da igreja. A igreja nunca vai te magoar, irmão. A igreja nunca vai fazer nada contra você. Nada, porque a igreja é santa. A igreja é pura. Agora, eu que não entendo essa realidade e não vivo de acordo com a realidade da igreja. Então, eu preciso entender o corpo de Cristo. A igreja não é a instituição, não é o CNPJ, não é o lugar, é a nossa comunhão. E isso deve ser santo, puro e agradável a Deus. Amém? Beleza, pessoal? Aí agora todo mundo está pilhado em entender os últimos dias, fim dos tempos. Ou não, né? Meu Deus, não sei, vai saber, né? Eu ficaria muito. Porque se nós Eu vamos ia estar... falar isso. E nós vamos estar... Pode falar, pode falar. Que, na verdade, é uma água na boca mesmo, porque a gente não está falando de fim dos tempos, nós estamos falando de casa de oração, que é o meio do caminho, né? É onde nós devemos estar, é a identidade. Então, até teve uma parte que você disse assim, mas aí agora a gente vai conectar, então quer saber, faz o estudo do fim dos tempos, faz o seminário do fim dos tempos. É importante isso ser dito, que nós estamos estudando e se aprofundando um pouco na identidade coletiva da comunidade, esse lugar, e que ainda não entramos na questão dos fins dos tempos, que desde o começo, quando a gente começou a estudar sobre os apóstolos, os fundamentos para os últimos dias, tudo isso que a gente já vem estudando há praticamente um ano, né? Desde que falamos de comunhão em março do ano passado. O despertar da comunhão alinhado com o modelo do céu fez com que todas essas coisas fossem sendo desencadeadas. Sim. E aí agora a gente precisa entrar, e vamos entrar assim que você puder, vamos ver direitinho isso, nessa cronologia, que é o que a gente viu e esbarrou em muitos momentos, quando a gente estava estudando sobre fundamentos, mas não tínhamos esse aprofundamento, esse contar dos anos e tudo mais. Sim. A cronologia e o estudo do fim dos tempos como um todo. Então, irmãos, por mais que isso encha o nosso coração de temor, de alegria, de expectativa, isso é responsabilidade. O que a gente estudou nas últimas 4, 5 semanas é responsabilidade por causa da identidade adquirida. E muito bom o Rômulo falar a respeito do modelo prático da CNH e da obediência no meio disso, porque tem muita gente habilitada com CNH, que passou pela teoria, pelo processo, e ainda assim descumpre, é multado, fica de fora, perde a carteira. E nessa semana, na leitura teórica, lá na leitura temática, eu caí na segunda epístola de Pedro, os 3 capítulos ali. E ele é muito enfático em falar disso, desses irmãos que sabe, se desviam mesmo, conhecendo a Deus. Eu fiquei escandalizada quando eu li ali, e aí fui conferir, e falei, olha, amor, isso aqui, que coisa séria, ele está falando, parece que ele está lendo os nossos dias, essa militância toda, a coisa, tem um momento lá no capítulo 2 que ele fala dos ignorantes que discutem de algo que nada sabem e não se submetem às autoridades e tudo mais.
E aí o Felipe parou e me deu um choque de ordem e disse, peraí, deixa eu te falar algo. Isso não tem a ver com esses militantes que não conhecem Jesus, não. Isso está ligado, Pedro está falando para aqueles que conheceram a Cristo, para a igreja, que é como você iniciou a aula de hoje falando. Então, irmãos, é importante demais a gente entender a ferramenta que está diante de nós, de alerta, de sacode mesmo, de atenção para nos alinharmos ao modelo, para entrarmos nesse lugar, para nos arrependermos, para de verdade adequarmos aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente comece a alcançar a revelação do fim dos tempos. Senão vai ser só mais uma teoria, uma CNH, que eu continuo sendo multado, perdendo carteira e vou ser punido de forma muito clara, porque, como diz o Felipe, tem uma palavra que ele ministra sobre isso, que o simples desconhecimento da regra não me retira da pena, né? Ah, mas eu não sabia, eu não vi o quebra-mola, a placa não estava ali. Os sinais estão o tempo todo ali. Se você foi avisado de alguma maneira, estudou de alguma maneira, ouviu falar, visualizou uma placa, e ainda assim você sabia que aquela curva era para entrar 80, e você estava empolgado, entrou 110, a responsabilidade do capotamento é sua. Então, foi muito legal essa coisa do exemplo da CNH e da obediência nesse contexto, de estarmos, sim, sendo habilitados em teoria, mas essa prática que vai passar pela obediência é que vai nos estabelecer no lugar de autoridade. Sim, Mas é isso, irmãos. Deus tem falado muito comigo em relação a isso nos últimos dias. E isso tem expandido muito o meu entendimento. O fato de que aquilo que está escrito deve ser compreendido da maneira mais simples, ok? E literal possível. Mais simples e literal possível. Então, nós vemos nas escrituras muitas coisas e por a gente não querer aceitar de imediato aquilo de forma literal, eu busco algo místico, né? Eu busco algo místico ou o revelamento, né? Para tentar entender, mas não é isso. Não é isso que o Senhor quer. É tudo muito prático e real. Muito prático e real. E quando eu fujo desse lugar, eu me desabilito. Eu me torno desabilitado para poder prosseguir naquilo que o Senhor quer fazer, né? Então, Deus está, nesses dias, transicionando muitas coisas, né? Lugares que eram relevantes não estão mais tendo relevância alguma, por mais que tenham influência, vem daquilo que o Senhor está fazendo, e a influência vem da capacidade do homem de propagar a sua mensagem, a sua própria mensagem, né? Então, nós vemos que existem muitas pessoas influentes no mundo, mas que não são relevantes. Elas não têm uma relevância, só são influentes. Então, a influência, pessoal, não é algo bom. Assim, ela pode ser usada para o bem, mas não é algo que o Senhor faz. É algo que está relacionado à autopromoção. Ok? A autopromoção. E eu preciso entender e discernir isso. Coisas que estão sendo propagadas de forma grandiosa, né? E isso eu falo da igreja, movimentações de igrejas grandiosas, muitas vezes não são relevantes. Os números não determinam a relevância. Os números não determinam relevância alguma. Números não são frutos, ok? Né? Então, é isso, pessoal. Né? É uma coisa que a gente precisa entender e discernir nesses dias. Amém? Lu, dá o veredito final aí. Não vamos se Não sei alongar se a muito, Bia, né? se mais alguém tem alguma dúvida, gente. Se alguém quer falar alguma coisa, colocar algo.
Tá todo mundo muito quietinho hoje, nós ficamos todos muito quietinhos hoje, né? Tá todo mundo esperando o bolo, né? Tô sabendo. Oh, meu Deus, acabei de fazer uma graça aqui, ó. Irmãos, vamos orar então. Rômulo, como a gente fica para a próxima semana? Como é que está o teu cronograma? Então, na verdade, esse era um conteúdo meio que final mesmo, né? Essa conexão, para deixar essa ponte para depois entender e discernir os últimos dias. Ou a gente pode fazer um Uhum. resumo, um apanhado de tudo, né? Ou eu não sei o que vocês acham, o que vocês querem fazer. A gente já tinha aquela proposta de agora entrar um pouco na cronologia, na parte profética mesmo, das profecias, cumprimento, conferência e tudo mais, né? Então, se você puder ir com isso com a gente, mas a gente também fala durante a semana e E organiza organiza, né? para a próxima semana, Uhum. tá bem? Então Aproveita tá. aí, então, libera o manto aí sobre a Isabela, Ah, 21 sim, sim. aninhos, estamos a dias, né, a meses aí do casório, então Eita, deixa Deus glória. te usar aí e encerra aí para nós, por Deus. favor. Amém. Bela, parabéns aí. Feliz aniversário. Vou orar pela sua vida. Amém. Pai, nós bendizemos o teu nome e te glorificamos pela vida da Bela, Senhor, por ter gerado ela, o design dela, Senhor, o interior dela, as palavras que tu imputou sobre ela, colocou sobre ela, em cada momento, Senhor, da gestação dela, Senhor, enquanto tu, com as tuas mãos, desenvolvia ela, Senhor, e preparava o caminho e o futuro dela, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque vemos na vida dela, Senhor, um testemunho da tua realidade, da tua virtude, do teu caráter, Senhor, daquilo que de quem tu és, Senhor. Então, por isso nós agradecemos por você ter criado ela, Senhor, para servir as nossas vidas, Senhor, com a vida dela, Senhor, para que ela esteja no nosso meio, Senhor. Então, o fato de nós conhecermos ela, Senhor, o fato de nós estarmos caminhando ao lado dela, Senhor, é a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, porque tu nos abençoa através da vida dela, Senhor, e tu vai abençoar muitas outras pessoas através da vida dela, Senhor. Então, nós oramos pelo caminho, Senhor, pela história, por quem ela é, Senhor, aquilo que ela desenvolve, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero liberar isso, Senhor. A confiança, Senhor. O descanso das tuas palavras em relação à vida dela, Senhor. Tudo irá se cumprir, tudo irá se realizar, porque está na tua vontade, Senhor. E não há como escapar disso, Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por toda a história dela, Senhor. Todo o destino dela que está traçado em ti, Senhor. Nós abençoamos ela, Senhor, com prosperidade, Senhor, com retidão, com o caráter de Cristo, Senhor, com sabedoria, Pai, com criatividade, Senhor, para entoar cânticos e profecias em canções, Pai. Em nome de Amém. Jesus, Pai. Nós abençoamos ela, Senhor, com virtude, Senhor, que ela ainda não entende, que ela não viu que existe nela, Senhor. Que isso seja gerado a partir desses dias, Senhor, como uma preparação para os próximos dias, Senhor, para o casamento dela, Senhor, para a casa dela, para a edificação do lar dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a edificação dessa mulher, Senhor, que vai não só edificar uma casa para ti, Senhor, com o marido dela, Senhor, e para os seus filhos, Senhor, mas para as nações, Senhor, para que isso seja um modelo nas nações, Pai. Então, nós desde já, Senhor, te louvamos, pois tu estás fazendo essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos, Senhor, e o fato de você ter escolhido a tua filha, Senhor, para cumprir propósitos e destinos específicos, em nome
do teu filho amado Jesus. Amém? Amém. Obrigada, mano. Recebe aí, irmã. Nébias. Aleluia. Abre aí a câmera, Bela, para dar um tchauzinho com todo mundo aí. Não sei se está aberta, para todo mundo se ver. A paz do Senhor, beijos. Peraí. Que hoje está online também da igreja, né? Tivemos turno, aí está todo mundo aqui. Uma Amém. turma boa aí. Glória a Deus. Pessoal, saudade de vocês, tremenda. Vontade de estar aí. Olha lá, ó, todo mundo. Eita. Só os santificados. Ô, Jesus. Deus abençoe, tá? Dá um beijo no Isaac, um beijo aí na Belle, na Edna. Deus abençoe e obrigada sempre. Deus continue te usando aí. Irmãos, Deus abençoe. Marcela Devani vai dar notícias, por favor, para a gente. E vamos permanecer orando, tá, irmãos? Pela Marcela, essa semana tem os desafios, ela está bem, graças a Deus. Mas vamos permanecer orando, cuidando dela e de mais alguns enlutados também durante a semana, né? Tivemos aí a Emília, a missionária Lilian da Wesleyana, uma amiga querida, ficou viúva antes de ontem. Irmãos, mais um pastor se vai, se despede e gente séria, gente que a gente ama muito, Senhor. Então, passo orando pela tia Isaura, orando por todos os irmãos que enfermos e lutados estão e que precisam da nossa intervenção também. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, um beijo. Beijo, boa noite. Gente, pessoal. Valeu, pessoal. Deus abençoe.